é o nosso amigo. Todo mundo que te leva para o propósito da cruz é teu amigo. Porque foi que Jesus chamou Pedro de demônio e chamou Judas de amigo. Porque Pedro queria tirar Jesus à cruz. Judas colocou. Então, por mais inimigo que fosse, quem nos aproxima da cruz é nosso amigo de verdade. Isso é uma verdade bíblica. Jesus é espancado ali. Eles pegam um caniço e batem em Jesus com um caniço e pegam espinhos capazes de perfurar uma tábua, colocam sobre a sua cabeça e batem com um caniço. Os espinhos perfuram a cavidade, a massa cefálica de Jesus, e eles vendam os olhos de Jesus e começam a bater nele. Perguntam para Jesus: vai, profeta, adivinha quem está batendo em você? Compartilha. Jesus é uma ovelha muda levada à matadoura. Todas as vezes que uma ovelha seria sacrificada, o sacerdote levantava ela pela orelha, colocava acima da altura dos seus olhos e pegava uma vara e batia nela na esquerda e na direita. Se ela gemesse, ele reprovava. Ela tinha que apenas lacrimejar. Jesus é a ovelha que lacrimeja. Jesus não poderia gritar, porque Jesus viveu as agonias, as nossas dores na sua alma. Jesus passou pelo que você deveria passar na alma dele. Ele não podia abandonar o que ele estava fazendo. Interessante é que quando Jesus está diante de Pilatos, Jesus está diante dos grandes líderes daquela época, de César, as pessoas vão lá para escolher quem devem soltar. E de um lado está Barrabás, o anarquista, e do outro lado está Jesus, o Filho de Deus. E é interessante que as pessoas começam a gritar: nós queremos Barrabás, nós queremos Barrabás. Porque a gente sempre escolhe aquilo que parece ser conveniente para nós. Porque foi que Israel não escolheu Jesus para ser solto? Porque Israel acreditava numa revolução política. Jesus vai vir com um bocado de fuzil na mão, vai tirar César do trono, vai sentar e nós vamos fazer parte da coligação de Jesus. Só que o reino de Jesus não era desse mundo. As coisas que Jesus falava não eram dessa terra. As coisas que Jesus revelava para as pessoas não faziam parte daquilo que os olhos comuns poderiam ver. Então, quando eles viram que Jesus falava: eu vou morrer, eu vou me entregar, disseram: não, esse não é o nosso Deus. Porque a nossa concepção de Deus é de um Deus que vence tudo. Mas quem foi que disse que Cristo não venceu? Existem batalhas que são vencidas no sofrimento. Nem toda batalha nós vencemos com a espada na mão, gritando. Tem batalhas que vencemos se arrastando. É, chorando, Deus. Aleluia! Em cima do nosso próprio pranto. Nem toda batalha é fácil. Jesus venceu sofrendo, venceu por nós. Eles gritam: queremos Barrabás, queremos Barrabás. E quando a gente lê a Bíblia, a gente diz: está errado, era para escolher Jesus. Está certo. Está certo. Porque eles estavam escolhendo alguém para tirar e outro para deixar para ser sacrificado. Se você olhar para Barrabás, Barrabás não representa a igreja. Barrabás não pode representar você. Porque Barrabás é uma ovelha manca. Barrabás é uma ovelha manchada. Barrabás é um bode. Jesus era o cordeiro perfeito. E só o perfeito pode morrer pelo perfeito. Jesus era justo. E só o justo pode morrer por um injusto. Então, se a escolha certa é disfarçada de escolha errada, ou vice-versa. Jesus sai dali com uma sentença. Depois de apanhar com aquele azorrague, aquele chicote que quando tocava, segurava na pele, quando puxava o couro vinha. Ainda que nenhum dos seus ossos fossem quebrados, a sua carne foi esmiuçada. Isaías 53. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e ferido pelas nossas iniquidades. Ele sangrava, sem comer, sem beber, de maneira que alguém olha para ele e fala assim: dá um grito, pelo amor de Deus. Porque tem horas que quando a gente grita parece que a dor ameniza. Tu leva uma topada, dá um gritinho, parece que por alguns segundos a dor termina, né? Alguém grita para Jesus: dá um grito, para ver se a dor amenizava. Mas está escrito que ele deveria sofrer calado. Porque tem coisas nessa vida que a gente tem que sofrer sem falar para ninguém, só para Deus. É, Jesus. Ao meio-dia em ponto, Jesus sobe aquela avenida, a via dolorosa em direção ao Monte Caveira, com a haste horizontal nos seus braços. Jesus sobe naquele lugar ensanguentado, enquanto uma romaria de mulheres vão atrás dele chorando, gritando. Aí é a hora que Jesus vai falar:
Que Jesus vai dizer assim: não se lamentem por mim, não. É vocês que estão lascados, não sou eu. É vocês. Se lamentem vocês pelo pecado de vocês. O que é que Roma faz com a nossa cabeça? Nada contra católico, estou falando de Roma. O que é que Roma fez com a gente? Roma desenhou Jesus como um pobre de marré, colocou ele numa cruz com a fralda Johnson's Baby, né? Colocou um cabelo grande nele, um olho verde, um cavanhaque bem feito, né? E fez a gente olhar para Jesus como um pobretão, pobrezinho nascer, para que a gente se lamentasse de Jesus. Mas a mensagem da cruz não é eu me lamentando de Jesus, é eu me lamentando pelo meu pecado. Ele foi tão cruel que ele matou o Filho de Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia vai dando um tapa na cara da gente para a gente aprender a entender as coisas. Porque a cruz não é eu me lamentando, chorando por bichinho de Jesus, quem estava lascado era eu. O meu pecado era tão grave que ele colocou o meu Deus na cruz. Então a cruz não é sobre o quanto Jesus sofre, é sobre o quanto o meu pecado é ruim. É impagável. Jesus vai para a cruz. Jesus tem as suas mãos perfuradas com pregos, os seus pés perfurados com pregos. Jesus tem sede, dá um vinagre para Jesus tomar. E o vinagre não é o vinagre da cozinha da mãe de família. Vinagre era uma bebida daquela época amarga para Jesus tomar. Jesus vai subindo aquela ladeira em direção ao Monte Caveira ou Monte Calvário. E quando ficam a cruz de Jesus naquele lugar, ele olha de cima e observa. E lá embaixo, quem é que Jesus vê? A mulher do fluxo de sangue, o paralítico de Betesda, o centurião que tinha fé, a corcunda de 18 anos, né? O paralítico que foi colocado por cima da casa e ninguém dizia nada. Porque na hora do sofrimento, o sofrimento é uma coisa individual. Ninguém sofre por você, a não ser Deus que sofreu, ou tua mãe para te nascer. É mais fácil encontrar alguém para dividir um bolo de dinheiro do que para comer 1 quilo de sal. No interior a gente fala, quer conhecer o cara, dá 1 quilo de sal para tu comer com ele. Na hora do sofrimento, ninguém fala nada. Quem é que está embaixo da cruz? Todo mundo que recebeu. Todo mundo que um dia recebeu os milagres. Se Cristo vivesse segundo as coisas que nós fazemos para Ele, nós estamos ferrados. Cristo sabia que todos aqueles que passaram pela sua vida e receberam milagres, seriam os mesmos que diziam para Ele: se Tu és Deus, tira os pregos e desce a cruz. Compartilha, Resmin, compartilha isso. Cristo morreu por nós, mas Ele sabe que no nosso meio há ateus, agnósticos, espíritas, gente que é da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé, e aí vai, né? O cachorro é o mesmo, só muda a raça. E vai. Mas Jesus ama, e o seu amor é incondicional. É incondicional. Enquanto Jesus está ali, seu pulmão esbolorando do lado de fora, e Jesus não pode morrer. Jesus não pode morrer, meu mestre. Ele não pode morrer sem fôlego, ele tem que morrer derramando sangue. Porque se ele morrer sem fôlego, Deus não aceita o sacrifício. Agora imagina Jesus fazendo força para respirar um pouquinho mais. Só para você estar aqui respirando hoje. Aleluia! Né? Eu não posso. A ressurreição de Jesus. E quando alguém olhava de longe para a cruz de Cristo no meio, porque Jesus sempre foi um homem no meio. Jesus disse: estarão dois, eu estarei no meio de vós. Em Emaús tinham 2 discípulos, eles estavam no meio. Na cruz também estavam no meio. Jesus sempre vai ser o homem do centro. 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, tu permanece, porque tu está com Jesus no centro. Jesus sempre foi o centro. E quando alguém olhava de longe, a cruz de Jesus parecia uma espada enfiada em cima do crânio, porque ali se cumpre: tu esmagarás a cabeça da serpente. Aleluia! E quando Jesus está morrendo, aí vem um grupo de religiosos, os evangélicos, os católicos, vem aquele povo lá, para debaixo da cruz. Aí eles olham de baixo para cima, porque ainda que a cruz me fira, ainda que a cruz me quebre, ela me eleva de maneira que
As pessoas têm que me olhar de baixo para cima. Aleluia! E eles olham de baixo para cima e falam assim, Gênesis: ei, se tu és, desça. Se você é filho dele, sai daí, desce e caminha no nosso meio. A religião nos ensina isso. O que é que o bispo ensina para nós? Filhinho, meu amigo, né? O que é que eles ensinam? Pare de sofrer. Sofrimento não faz parte de cristianismo. Você é para ser rico. Você tem que ter vários carros. Se você devolve o dízimo, Deus é obrigado a enricar você. O que é que a religião fala? Se você é filho de Deus, sai do sofrimento e vem para cá com a gente. Esse é o problema. A Bíblia não nos ensina a parar de sofrer. A Bíblia nos ensina a viver com o sofrimento. Ser cristão não é parar de sentir dor, é viver sentindo dor, apesar da dor. O que é que as pessoas estão dizendo? O que é que o diabo faz quando fala com você usando a boca de alguém? Às vezes até na sua família. Eu não entendo que tipo de cristão é você. Você diz que é filho de Deus, mas só vive na prova. Você diz que é filho de Deus, mas só vive chorando pelos cantos. Você diz que é filho de Deus, mas é doente, cheio de doença, cheio de milagria. Você fala que é filho de Deus, mas só come cuscuz. Você fala que é filho de Deus, mas nunca saiu do aluguel. Como é que pode alguém dizer que é filho de Deus e está sofrendo? Como é que pode alguém dizer que é filho de Deus e está preso numa cruz, pregado, ensanguentado, morrendo? Eu só acredito que você é se você parar de sofrer, descer e vier com a gente. Para o mundo, você é se você descer. Para Deus você é se você ficar. Aleluia! Porque a voz do mundo não é a voz de Deus, nem tampouco é do povo. Às vezes nem a nossa voz que é do povo de Deus é de Deus, o que dirá do mundo. Para eles você é se você descer na cruz e anular o sofrimento. Para Deus você é se você continuar no lugar onde te colocou. Porque tem gente falando assim: Jesus me tira da cruz. Aí Jesus diz: como é que eu posso tirar você do lugar que eu mesmo coloquei? Porque quem matou Jesus foi Deus, não foi Roma, não foi flecha, não foi espada. Por que Deus matou Jesus? Quem entrega alguém para morrer é o quê? É cúmplice da morte. Quem entregou o filho foi o pai. Mas os religiosos estão embaixo da cruz falando assim: se você é, desça. Desça que nós acreditamos que você é. Jesus não precisou descer para provar. Por quê? Quanto mais você é, menos você precisa provar para as pessoas. Aleluia! Essas pessoas que vivem tentando provar alguma coisa porque eles são porcaria nenhuma. Quanto mais você é, menos você tem que provar. Porque quem é não precisa provar. Quem é discernido por quem conhece. Aleluia! Você não precisa colocar o terno para alguém saber que você é pastor. A sua característica comportamental vai apontar que você é um. Aleluia! Você não precisa sair por aí com a Bíblia do tamanho do fuzil para as pessoas saberem que você é crente. Suas atitudes vão mostrar que você é. A gente não precisa descer da cruz para provar nada. Desça daí, tira os pregos. E os pregos é assim. O mesmo prego que mantém o meu espírito na cruz, que é bom para mim, é o prego que martiriza a minha carne. Os nervos, a dor, o cansaço. E o diabo está insistentemente falando na boca dos homens, dizendo assim: para de sofrer. Deixa essa cruz. Desce daí. Do lado dele tem um cara que olha para ele e fala assim: se você é, sai daí, tira a gente também. Tira nós tudinho daqui. Vamos anular essa dor, vamos anular esse sofrimento. Jesus permanece calado. E eles falam uma coisa que parece que é mentira, mas é verdade. Salvou todo mundo. Se salvaria agora. Orou por todo mundo e o milagre aconteceu. Bota a mão na tua própria cabeça e ora aí para ver se acontece. Ele foi lá e deu uma palavra e o casamento restaurou. Porque o teu casamento está assim todo. Meu Deus. É porque o poder não é nosso. Se a gente tivesse uma vara assim para pum e resolver a nossa vida, a gente resolveria. O mundo olha para nós e fala assim: não consigo entender. Ele põe a mão e fala e acontece, mas ele é miserável. O que é o Evangelho? É você entender que o que foi dado a você não é para te satisfazer, para satisfazer o outro. Porque a cruz promove mais quem está debaixo dela do que quem está em cima. Salvou todo mundo e não consegue salvar a si mesmo. Parece ser mentira, mas é verdade o que eles estão dizendo. Você não disse que Deus ama você?
e que você é filho dele, se você é filho dele e ele te ama, porque ele não tira você daí. Deus é um pai estranho, porque Deus foi o único pai que viu o seu filho sofrendo e dá as costas para o sofrimento dele. E Deus não dá as costas porque, como alguém fala, não aguentava ver o meu filho sofrer. Foi Deus que deu o filho dele para ser morto. Porque foi que Deus virou as costas para Jesus. Porque quando Deus olhou para Jesus na cruz, ele não viu Jesus, ele viu você. Aleluia. Para quê? Para que quando Jesus ressuscitasse e Deus olhasse para você, ele não visse você, ele visse Jesus. A cruz é a troca. Quando Deus olha para Cristo na cruz, ele não vê Cristo, ele vê o pecado de toda a humanidade, e o pecado fede na narina dele, ele vira as costas para o seu filho, porque ele vê o seu pecado e o meu pecado em cima do filho dele. Para que quando o filho dele ressuscite e Deus olhe para você, ele não veja mais o seu pecado, mas ele veja Cristo em você. Aleluia! Senhor, eu estou só, eu estou desamparado, mas eu não desço daqui. Jesus descesse dali, a gente não estava nem aqui hoje. Nós não estaríamos respirando esse ar, estaríamos condenados para a vida eterna. Quando Jesus estica os braços na cruz, Jesus nos ensina que o caminho é muito estreito, mas ele está sempre de braços abertos. E ele não salva uma instituição religiosa, Jesus salva pessoas. Ele vai sofrendo até as 3 horas da tarde. Os mosquitos sobrevoando seus olhos. As pessoas gritando lá embaixo, rindo da cara dele. E Jesus entrega seu espírito. Agora deixa eu te contar um segredo. Por que é que o diabo e a religião quer que a gente desça da cruz e anule o nosso sofrimento? É simples. Versículo 51. Enquanto Jesus está na cruz, Deus está sentado no seu trono. E quando Jesus termina de fazer, olha o que é que Jesus fala: está feito. Jesus não falou assim, eu faço 50, tu faz 50. Porque se Jesus deixar 50 para todo mundo fazer. Jesus não falou assim, eu fiz, agora tu tem que fazer. Jesus disse, está feito, está pronto. Eu só quero que você creia. O cristianismo é a coisa mais louca do mundo, porque tudo que a gente faz na vida é em troca. Meu filho, tira a nota boa e você ganha a bicicleta. Cristianismo não. Nada é seu, tudo é dele. Aleluia. Não é nada que você faz, é tudo que ele fez. Não é a sua entrega, é a entrega dele. Não é nada seu, é tudo dele, é tudo a graça dele. Isso é o cristianismo. E quando Jesus entrega seu espírito ao Pai, está escrito que o céu de Deus começa a tremer. Imagina Deus sentado na sua cadeira, aí tem um véu em volta de Deus, o santuário de Deus, porque o homem não pode mais ter acesso a Deus por causa do seu pecado. O homem não pode mais orar a Deus por causa do seu pecado. O homem está distante de Deus por causa das suas iniquidades. Mas enquanto Cristo está se entregando na cruz, está escrito que o céu de Deus começa a se tremer, porque tudo que um filho faz na terra, antes de mexer com a terra, precisa mexer com o céu. Deus. Toda lágrima, toda oração, toda petição, antes de Deus fazer qualquer coisa na terra, essa oração tem que mexer com o céu.